Vasco que após um jogo contra a equipe do Náutico fora de casa, conseguiu um empate em 1 a 1, que acabou saindo com gosto de vitória para a equipe cruzmaltina, já que a equipe foi muito desfalcada para o Recife e mesmo em campo ainda sofreu desfalques sérios, que vai sofrer contra o próximo jogo do Bahia no domingo em São Januário. O técnico Cristóvão Borges tem sérios problemas para resolver no setor esquerdo, já que não vai poder contar com Thiago Feltre já machucado, William Matheus que se machucou no jogo contra o Náutico e o Wendel suspenso por terceiro cartão amarelo. A única saída de Cristóvão Borges é o jovem de Eison da categoria de base do Vasco. O técnico admitiu que pode ainda usar o sistema de 3 zagueiros contra o Bahia para tentar um modelo mais efetivo de marcação contra a equipe baiana em São Januário. O Vasco que após esse empate ainda é quarto colocado no Campeonato Brasileiro com 39 pontos, mas se vê atrás por 8 pontos do novo líder do campeonato, o Fluminense com 47 pontos. O Vasco vai tentar aí uma vitória nessa 23ª rodada contra a equipe do Bahia às 6h30 em São Januário, o jogo que você curte na rede contínua no Player 2 do Rio de Janeiro. Destaque na equipe do Vasco da Gama foi o gol de Felipe Baixos, que após o gol decisivo contra a equipe do Náutico se mostrou muito chateado com o técnico Cristóvão Borges. Segundo ele não tem nada que provar da torcida, que vem apoiando ele no clube mesmo na reserva, mas sim ao técnico Cristóvão Borges, que andou deixando ele no longo banco desde a eliminação do Vasco da Libertadores. Boa notícia do Vasco é a volta do Reizinho da Colina. Juninho já volta nesse jogo contra o Bahia e reforça o meio de campo vascaíno. Flamengo, que após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, continua brigando na tabela do Brasileirão e contra o seu próprio time. O técnico Dorival Júnior, depois desse jogo, perdeu a paciência com a diretoria e já busca mais reforços para a equipe rubro-negra no Campeonato Brasileiro. Flamengo, que após levar uma goleada do Internacional no final de semana, perdeu para Ponte Preta por 1 a 0 na quarta-feira e já se vê na segunda parte da tabela do Brasileiro. Flamengo já é o 13º colocado do Brasileiro com 27 pontos e já vê os times de baixo alcançando a tabela e começa a preocupar já a zona de rebaixamento. Flamengo que pega o Coritiba sábado às 6h30 no Couto Pereira, tentando sair dessa situação desconfortável. A equipe rubro-negra oscila bastante no Campeonato Brasileiro e tenta se reencontrar no campeonato. Flamengo que ainda não pode contar com meios de campo Renato machucado e Maldonado, assim como Vitor Cáceres e Gonzalez, servindo as suas seleções, também não devem participar desse jogo contra o Coritiba. Flamengo que ainda tem o problema de Adriano, que já tem 2 faltas no clube e segue ali na corda bamba se vai continuar ou não no Flamengo. O jogador corre risco de nem estrear na equipe do Flamengo, ainda segue treinando no CT e o clima parece ter se amenizado um pouco no Flamengo, porém a equipe rubro-negra ainda sofre muita pressão, tanto da diretoria quanto da torcida. Enquanto isso, lá na diretoria do Flamengo, tenta o impeachment da presidenta Patrícia Amorim. Patrícia já prepara a sua defesa contra a diretoria, ou boa parte dela, que quer tirar a presidenta da frente do clube do Flamengo. Segundo os dirigentes do clube, o trabalho não tem sido satisfatório e não tem sido correspondido de acordo com a expectativa tanto dos torcedores quanto da diretoria do Flamengo. Flamengo que nesse momento difícil pode ainda ficar mais complicado com mais essa briga na diretoria flamenguista. Essas foram as notícias de hoje de Flamengo e Vasco, da redação Thiago Trindade para a Rede Contínua e a equipe 101 Esporte Clube.